Neemias capítulo 4. A partir do versículo 1 do capítulo 4. Quem não está acompanhando, ou quem está um pouco por fora da história de Neemias, brevemente eu quero dizer que Neemias é aquele homem que volta para Jerusalém, lá da Babilônia, quando há autorização que o povo voltasse do cativeiro depois de 70 anos, e já havia tido uma leva de judeus, já havia voltado para Jerusalém, mas os muros estavam ainda destruídos, os portões queimados, e Neemias ficou sabendo disso, e ele ora a Deus, ele clama a Deus pelo povo lá de Jerusalém, e Deus faz com que ele possa vir para Jerusalém para reconstruir os muros. E ele vem da Babilônia com cartas e autorização e material e pessoal, com autorização do próprio rei da Babilônia para reconstruir o muro em Jerusalém. E o grande tema do livro de Neemias é a reconstrução desse muro, tá? Tão necessário para o bem-estar da cidade de Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 4, versículo 1 em diante. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Vão acabar essa obra num só dia? Vão vivificar dos montões de pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Vamos orar. Querido Deus e Pai, fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós precisamos muito da Tua palavra, nós precisamos muito, Senhor, entendê-la e nós precisamos aplicá-la na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajude nessa noite, nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, estava tudo muito bem, a coisa estava caminhando. Havia a possibilidade aí do muro brevemente, logo, com rapidez, ser reconstruído, tá? E com tudo que eu falei, não é? Neemias veio com todo o material, com recurso, com gente, obrigado, com autorização do rei, estava tudo organizado. Neemias estrategicamente elaborou um programa, uma maneira de fazer a obra iniciar e progredir. Mas só que tem um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer também na nossa vida, tá? Aconteceu aqui com Neemias e acontece comigo e com você diariamente. O que é, pastor? Eu não estou construindo um muro? Não, você não está construindo um muro. Mas você está servindo ao Senhor. Você tem o desejo no seu coração de servir a Deus. Pelo menos é o que eu acredito, que todos aqui têm o desejo de servir a Deus. Têm o desejo de ser instrumento na mão de Deus, para a obra que Deus tem que realizar em nosso meio. Porque o Senhor continua agindo, o Senhor continua operando, o Senhor continua sendo eficaz naquilo que Ele faz. Mas Ele usa os seus servos para que isso aconteça. Então eu e você somos instrumentos de poder na mão de Deus para a realização da obra que Ele quer fazer. Você tinha consciência disso? Se não tem, tem agora. Se você não tinha consciência disso, passe a ter a partir de agora. Eu sou instrumento de Deus nesta terra para que Deus possa realizar a sua obra. Eu e você somos esses instrumentos. Cada um no dom,
no talento, na capacidade que Deus dá. Cada um na sua área. Como diria, cada um no seu quadrado. Mas todos servindo ao único e suficiente Senhor, o nosso Deus. O que é que acontece com esses que querem servir ao Senhor? Paulo disse a Timóteo, Timóteo, aquele homem que quer viver piedosamente, quer ter uma vida piedosa, ou seja, uma vida de serviço ao Senhor, ele sofrerá perseguição. Todo aquele que quer servir verdadeiramente a Deus vai sofrer perseguição. Por mais triste que seja, por mais muitas vezes dolorosa que é a perseguição, mas ela tem um fator tão bacana, tão importante, que é você saber que você está no caminho certo. Porque todo aquele que quer servir ao Senhor, ele vai sofrer oposição. Sabia disso? Se você não está sofrendo nenhum tipo de oposição, você está muito bem, obrigado. Reavalia a tua vida. Reavalia se realmente você está obedecendo a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas aquele que é amigo de Deus, o mundo é inimigo dele. E aí eu não sei como está a tua relação com o mundo. Se você está numa relação de muito amor, muito carinho, muita aproximação, muita alegria com o mundo, alguma coisa está sinalizando que você está distante de Deus. Porque quando você está cada vez mais próximo de Deus, o mundo vai perseguir você. Jesus Cristo disse, o mundo me perseguiu, e o mundo vai perseguir cada um de vocês também. Então, meu irmão, se você está sofrendo perseguição, eu quero dizer para você que existe um fator positivo nisso. Porque a fruteira, ela não recebe pedras se ela não estiver dando fruto. Ela só recebe pedrada se estiver dando fruto. Eu lembro disso, toda vez eu lembro na frente da minha casa, meu pai tinha um terreninho que ele plantava coisa, e tinha 3 pés de mangueira lá, que nessa época, os moleques paravam na frente e tome e joga pedra. O problema não era papai reclamar das pedras porque tirava a manga dele, não. O problema é que às vezes eles erravam a pedra e a pedra ia no telhado da casa e quebrava as telhas. Se eles acertassem na manga direitinho e caísse, era ótimo. Mas o problema é que errava às vezes a pedra e a pedra ia cair lá no telhado e quebrava e dava prejuízo. Mas o resto do ano os moleques passavam para lá e para cá, nem olhavam para o pé de manga. Parece que nem pé de manga tinha ali. Mas quando ela estava dando fruto, lá vinham as pedradas. Assim é o servo do Senhor. Quando ele está produzindo, quando ele está dando fruto, vem a perseguição. Neemias está aqui e ele começa a obra e diz que esses homens aqui, Sambalate, os homens que estavam ali de Samaria, aqueles que eram inimigos de Israel, que fizeram festa quando Jerusalém caiu e foi para o cativeiro, eles fizeram festa e agora estavam querendo impedir que a obra progredisse. Como Neemias agiu em relação à oposição? Eu acho que aqui nós podemos tirar um pouco para nós, para a gente aprender um pouco sobre enfrentar a oposição, que é certa, ela vem, mas eu preciso saber como lidar com ela. Primeira coisa, de novo, já falei isso aqui sobre Neemias e repete-se aqui novamente. Primeira coisa para você vencer e agir em relação à oposição é oração. Eu já repeti isso aqui sobre Neemias. Primeira coisa que Neemias fez antes de tomar qualquer decisão, de falar com o rei, qualquer coisa, Neemias disse que ele sentou, chorou e esteve jejuando e orando por alguns dias.
Veja aqui, depois dos versículos 3, depois da oposição se manifestar, veja o que Neemias faz. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. O Senhor está ali e Neemias diz: Senhor, é contigo. Estás vendo o que eles estão fazendo? Não deixe eles impunes. Estás vendo como eles estão agindo? Senhor, vem nos ajudar. Senhor, vem nos socorrer. Nós precisamos aprender muito com isso, meus irmãos. Nós estamos deixando ou sendo negligentes. Repito, eu acho que eu já falei tanto isso aqui. Negligentes em relação à oração. Nós tomamos as decisões, nós tomamos as atitudes, nós agimos e só depois a gente diz assim: o jeito agora é orar. Eu já tentei de tudo. O jeito agora é orar. Não. O jeito não é agora é orar. Ora antes. Para tudo. Nós tivemos eleições hoje. Quem orou antes de votar? Hein? Talvez você nem pensou nisso. Porque política, igreja é uma coisa e política é outra. Será que Deus não está nesse negócio? A gente tem que orar a Deus em tudo. Quem vai governar o nosso país, quem vai governar o nosso estado, quem vai governar o nosso município, nós temos que confiar em Deus e clamar a Deus por socorro e misericórdia. Porque Deus pode colocar alguém para abençoar, mas também Deus pode colocar alguém para punir. Ou não acham? Porque você sabe que quem entregou Jerusalém a Nabucodonosor, você sabe quem foi? O Senhor. Jeremias disse: Deus vai levantar um povo ímpio de lugares distantes para tornar vocês cativos por causa do pecado de vocês. Irmãos, nós precisamos aprender a colocar tudo em oração, colocar Deus em oração. Colocar nossas coisas diante de Deus em oração. Pequenas coisas, mas isso é tão bobo, eu resolvo. Cuidado, porque essa pequena coisa que você quer resolver sozinho, pode tornar-se uma grande coisa que você não pode sustentar. Vamos aprender, irmãos, a colocar tudo em oração, inclusive a oposição que se levanta contra você. Aquela pessoa que zomba de você, da sua fé. Aquela pessoa que não acredita em Deus e faz você, ridiculariza você diante de outros por causa da sua fé. Ore por ele. Apresente essa pessoa a Deus. Às vezes essa pessoa é um parente, é alguém dentro da própria casa, é um pai, é um filho, é qualquer pessoa. Senhor, vem aqui. Ó Deus, não permita que eu e o teu nome seja escarnecido. Porque o que fizeram aqui, você viu no versículo 3, foi escarnecer deles. Zombaram deles. Que esses fracos judeus estão pensando que vão fazer o quê? Vão tirar do pó, pedra para construir esse muro? Começaram a humilhar, a xingar. E ainda teve um que disse: esquenta não, menino, se eles fizeram o muro, até uma raposa vem e derruba. Estavam zombando e humilhando. E eu quero dizer para você que o inimigo gosta de fazer isso com você e comigo. Ele olha para você e começa a dizer: tu não é nada. Tu está pensando o quê? Tu se batizou, foi? Tu está pensando o quê? Porque se batizou agora? Agora tu é crente, é santo, é não sei o quê? Que nada, tu é pior do que antes. Vai começar colocando coisa na tua cabeça. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador. O inimigo é o que aponta o dedo. E ele vai apontar o dedo nas nossas fraquezas. E ele vai tentar diminuir a nossa fé em relação às nossas fraquezas. Quando ele tentar fazer isso, aponte para a cruz de Cristo. Está tudo lá. Quando ele quiser apontar para os seus pecados lá de trás, lá do passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Quando ele quiser fazer isso, você aponta para a cruz. Resolve com ele lá.
Não é comigo não, é com Ele. Está tudo na mão dEle. Apresente a sua vida em oração. Porque sem oração você não vai vencer a oposição. Você vai ser facilmente destruído, facilmente derrubado. E você vai ser um crente fracassado, que não vai ter nem vontade de vir à igreja. Primeira coisa que nós vemos em Neemias, e não é a primeira vez que a gente vê isso nele. Já dá para a gente aprender, não é possível. Oração. Aí nós encontramos, meus irmãos, no versículo 5, e não cubras a sua iniquidade, e não risque diante de si o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Veja que nesse versículo 6 já diz que o muro chegou já até a metade. E não pense que aquele murinho lá da tua casa lá, que é 8 metros, 10 metros, era um senhor muro. Mas a obra, diz Neemias, que já estava na metade. Mas existe uma razão porque essa obra chegou na metade. E ela está ali, no finalzinho do versículo. Quem pode ler para mim? O coração do povo se inclinava a trabalhar. O que nós podemos dizer aqui é foco no trabalho. É trabalhar animosamente. É ter objetivo, é ter alvo. Quando nós estivermos sofrendo oposição, e especialmente porque estamos trabalhando, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que colocar o nosso coração na obra. Todo o nosso coração, toda a nossa vida está entregue ao serviço do Senhor. E o que é o serviço do Senhor, pastor? O que é o serviço do Senhor? Servir ao Senhor é ter uma vida plena, completa, voltada para o reino de Deus. Lembre-se, você não tem vida dupla. No domingo eu sou crente na Igreja Batista de Setúbal, eu vou para a Igreja Batista de Setúbal no domingo. Segunda-feira aí é outra coisa. Segunda-feira é meu trabalho. Segunda-feira, terça, quarta. Às vezes eu vou na igreja no culto de oração. Às vezes, quando o negócio está apertado, eu vou na quarta-feira no culto de oração. Mas quinta, sexta é a minha vida. Não existe isso. Você é totalmente do Senhor. De domingo a domingo. Na igreja ou fora dela, você pertence a Deus. E servir ao Senhor é viver de modo a agradá-lo em tudo, onde você estiver. Por isso que Pedro orienta aos servos do Senhor, aos crentes, na sua epístola, dizendo, olha, no trabalho, sirva ao seu patrão como se você estivesse servindo a Deus. E não somente ao bom patrão, aquele ruim também, sirva como se você estivesse servindo a Deus. Sabe, tem cada coisa na Bíblia que a gente, era bom que nem tivesse. Porque às vezes eu tenho que servir um patrão ruim, como se eu estivesse servindo a Deus. É assim que o Senhor fala. É assim que Deus fala. E até o próprio Neemias nos dá um exemplo disso. Ele servia um rei pagão, uma nação que destruiu a sua nação. Mas a Bíblia diz que, naquele episódio, que Neemias nunca antes esteve triste na frente do rei. Nunca antes esteve triste servindo ao seu chefe. E eu repeti aqui naquela vez, será que Neemias não tinha problema? Será que Neemias não tinha um filho que estava doente um dia? A esposa estava estressada e naquele dia Neemias, ele nunca foi trabalhar de cara feia. Então nós precisamos, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, servir a Deus. E com foco no trabalho. Entendendo, repito o que eu disse no início, entendendo que eu e você, nós somos instrumentos na mão de Deus. Eu trabalho no hospital, eu quero ser instrumento de Deus aqui nesse hospital.
naquilo que eu faço. Eu trabalho numa escola, eu quero ser instrumento de Deus nessa escola. Eu trabalho aonde quer que seja, no comércio, onde quer que seja. Eu preciso ser luz. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando você estiver inclinado verdadeiramente a servir a Deus, com aquilo que você é, com aquilo que você tem, onde você estiver, você realmente vai ver prosperar a sua vida e, consequentemente, o reino de Deus, através daquilo que você faz. E a palavra de Deus diz aqui que Neemias faz com que o muro chegue até a metade, porque o povo se inclinava a trabalhar. Inclina o teu coração a servir a Deus, não somente no domingo, no culto, não somente com a sua oferta, o seu dízimo, mas inclinar a sua vida para servir e adorar e glorificar a Deus. Mais uma coisa que nós podemos ver, meus irmãos, versículo 12, dá uma adiantada aqui. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares, debaixo por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Meus irmãos, o que acontecia é que os judeus estavam dizendo que eles iriam invadir Jerusalém, que eles queriam pegar eles de surpresa, que eles iam destruir, que eles não avançariam na obra. E nesse versículo que nós lemos, Neemias diz que eles viram umas 10 vezes dizer isso. Aqueles que moravam lá, por fora de Jerusalém, vinham e diziam: olha, eles vão acabar com vocês, eles estão se organizando para destruir vocês, eles vão matar vocês. Você, quando pensar que não, vocês estão na mão deles. E Neemias disse que essa conversa era direto. Por mais de 10 vezes falaram nos ouvidos dele. Isso é uma estratégia do inimigo. Lembra que eu falei que ele é acusador, ele gosta de assustar, ele gosta de tentar meter medo. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é não dar ouvidos à conversa fiada do inimigo. Não dá ouvidos, feche os seus ouvidos para as conversas fiadas do inimigo. Sabe o que é que o inimigo faz? Repito, ele diminui você. Você não é nada na frente dele. E eu vou dizer para você, ele tem tido muito sucesso, muito êxito nessa investida dele na vida de muito crente. Porque Deus perdoou os nossos pecados. Os nossos pecados, segundo a palavra de Deus, o Senhor nos perdoa e jamais se lembra deles, porque diz que Ele lança onde? No mar do esquecimento. Deus perdoa, Deus esquece. E você? Essa é a questão. Será que você esqueceu? Será que você se perdoou? Porque se você não esqueceu, se você não se perdoou, é onde ele vai atingir, é onde ele vai tocar, é nessa ferida que ele vai mexer para acabar com você. Não dê conversa, não dê ouvidos. Olhe para você e veja um ser comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que você foi comprado por um preço muito bom. Isso significa dizer que você tem valor. Ninguém pode diminuir você. Ninguém pode colocar você para baixo. Muito menos o inimigo de nossas almas. Não dê ouvidos. Neemias não deu ouvidos à conversa deles. Neemias deixou essa conversa para lá e voltou ao que eu falei anteriormente, foco na obra, foco no serviço. Feche os ouvidos
O que nós tínhamos ali era um rumor de ataque, que nunca aconteceu, mas só esse rumor causou dano no meio dos trabalhadores, causou medo nas famílias e nossas famílias. O que vai acontecer com elas? Precisamos não dar ouvidos e olhar para o Senhor, que Ele cuida, que Ele guarda. Proteção maior não há. E quando nós estamos focados no trabalho do Senhor, a gente descansa, porque sabe que Ele está cuidando de nós. De outra forma, não. Quando nós não estamos fazendo o que agrada a Deus, e quando só Deus e você sabe que você não está sendo fiel a Ele, aí sim, é coisa de ter medo. É coisa realmente de temer. Mas não temer o inimigo, temer a poderosa mão de Deus. Então, por isso, se você tiver entre você e Deus, agindo de forma errada, não obedecendo, fazendo o que desagrada a Deus, você tem razão de ter medo. É hora de abandonar tudo isso, largar todo esse pecado, toda essa culpa e voltar aos pés do Senhor, porque só debaixo da proteção do Senhor é que você pode andar seguro, sem medo. Isso vai caber a cada um de vocês. Como eu estou andando? Como é minha vida? Ela está debaixo da proteção de Deus ou não? Porque se nós estamos, né, é aquela coisa de chuva forte, né? Às vezes você está diante de uma chuva muito forte e você está na rua e você não tem onde ir e a chuva vai cair e vai pegar você. Mas quando você está debaixo da coberta, do teto, pode cair a água que for, você não vai se molhar. E você está tranquilo que não vai se molhar. A mulher que fez a chapinha não vai perder a chapinha, né? Porque vai estar protegido. Se você está na cobertura de Deus, deixa a tempestade vir, porque eu estou coberto. Mas se você tiver pelo menos uma brechinha fora, cuidado. É insegurança, essa vida não vale a pena. O que nós temos também, meus irmãos, versículo 14. Então eu olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossa casa. Irmãos, isso aqui não é algo que se torna repetitivo, é necessário. Exortar sobre o cuidado de Deus. Porque nós temos uma facilidade tremenda de esquecer essa bondade, esse cuidado, essa proteção divina. Digamos que a gente está passando por uma situação hoje é 29 de novembro. E nós estamos passando por uma situação terrível, uma aflição grande, e a gente clama pelo Senhor, clama por misericórdia. Dia 30, está tudo resolvido. Dia 30 é dia de dar glória a Deus, aleluia, o Senhor cuidou, o Senhor veio, me assistiu, louvado seja Deus, que maravilha. Mas dia 1º de dezembro, se vem uma tempestade, lá vai você se desesperar de novo. Qual a experiência que você teve com Deus? Será que você esqueceu já? A gente esquece. O povo de Israel esquecia. No deserto Deus agia, operava, livrava, dava proteção, dava alimento. Bastava vir qualquer probleminha na frente, lá vai o desespero, lá vai a gente quer voltar para o Egito de novo, porque no Egito tinha comida, porque lá no Egito era tão legal, porque o faraó era gente boa. Nós precisamos lembrar que o nosso Deus é bom, que o nosso Deus cuida, que o nosso Deus guarda. Essa foi a exortação de Neemias. Nós precisamos nos auto-exortar. Está dizendo um para o outro: lembre-se do Senhor, Ele é bom. Ele é bom, como a gente costuma dizer em relação àquele filme. Ele é bom o tempo todo.
Todo o tempo Ele é bom. Ele cuida. Não importa a aflição que você esteja passando, Deus vai agir em teu favor. Foi isso que Neemias fez. É isso que a gente precisa fazer. Exortar uns aos outros sobre o amor, o cuidado e a proteção divina. Para que a gente possa vencer a oposição que é certa. Talvez você não esteja sofrendo isso agora, mas amanhã pode se levantar. E você precisa lembrar, como Neemias disse para o povo, para as autoridades, lembrai-vos do Senhor, Ele peleja por vós. Você tem essa convicção? Quando você vai enfrentar uma questão na justiça, quando você vai enfrentar um problema no condomínio, quando você vai enfrentar uma situação de risco ou qualquer problema que levanta na empresa, será que você tem essa convicção? Deus pelejará por mim? Eu sabia que isso ia cair. Por 2 vezes eu passei perto. Mas isso é costume, pode ter certeza. Isso nas igrejas dos outros, eu vou pregar, acontece isso direto. Deus pelejará por nós. Exortem uns aos outros, para que vocês possam estar permanentemente firmes, fortes, lutando, porque o inimigo não gosta do que aconteceu aqui hoje. Ele não gosta do que aconteceu ontem. 15 pessoas declarando, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso é ira. O inimigo fica indignado com essas coisas. Vocês sabem que vocês provocaram o inimigo. Mas vocês também têm que saber que Deus é por vocês. E maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Neemias tinha essa plena convicção. E ele exortou o povo. E nós precisamos nos auto-exortar sobre o cuidado e a proteção de Deus. Irmãos, versículo 16 e 18. Sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade dele tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e com a outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto de mim. O que é isso? Claro que a obra andou mais devagar. Porque se eu trabalho com uma mão e com a outra eu tenho que segurar uma arma, uma espada, um escudo, o meu trabalho, ele vai ser mais lento. Mas o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma coisa que nos é anunciada há muito tempo. No Novo Testamento, a palavra de Deus diz, orai e vigiai. Né? Às vezes as pessoas ficam, como é que eu vou orar e vigiar ao mesmo tempo? Eu fecho um olho e abro o outro. Né? Não tem nada disso. Não é? Isso é simultâneo. Você leva uma vida de oração e uma vida de vigilância. Permanentemente. Não se iluda. A palavra de Deus diz que o inimigo de nossas almas anda em derredor. Ele está andando em derredor porque ele está esperando uma brecha. Se nós não vigiarmos, esta brecha vai surgir. E aquela obra com aqueles homens estavam, eu fico imaginando, vamos dizer, um pedreiro, com a colher de pedreiro, e com a outra mão uma espada. Né? Porque se houvesse o ataque que estava sendo anunciado, eles facilmente tinham a arma na mão para pelejar. Você não pode também vacilar, porque nós estamos numa batalha espiritual. O inimigo não está satisfeito de ter perdido você. Você estava nas garras do pecado. Conheceu a obra de Jesus Cristo. A possibilidade de se libertar do pecado e viver agora para servir ao Senhor. Ou seja, você estava nas garras, nas correntes do inimigo, foram quebradas as correntes e você foi liberto. E agora o inimigo quer o quê? Quer você de volta. Quer colocar correntes em você novamente. Então você precisa estar vigilante. Agora, sabe qual é a maior vigilância? A gente fica pensando assim, eu vou vigiar lá fora quem... Primeira vigilância, vigia teu coração.
Cuidado com o teu coração. Ele é traiçoeiro. Ele é corrupto. Então, cuidado com o seu coração. A palavra de Deus lá, nos livros de sabedoria, diz que de tudo que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração. Porque dele procede tudo para a vida. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado em olhar lá fora. Tem que preocupar primeiro, aqui dentro de mim. Eu me vigiar. Eu não permitir que eu possa estar, de algum modo, fazendo algumas coisas que não agradam a Deus, porque isso pode ser a grande brecha que o inimigo quer agir. E eu digo para você, meu irmão, sempre a gente tem algumas coisas para tratar. Sempre a gente tem algumas coisas para resolver. E se a gente olhar direitinho para a nossa vida, a gente tinha um nome de um filme há muito tempo. Eu nem sei o roteiro ou o enredo desse filme, mas o tema dizia assim: dormindo com o inimigo. Não sei se vocês já assistiram esse filme ou já viram. Me parece que era uma esposa, o marido dela, na verdade, era bruto e tal, dormindo com o inimigo. E eu quero dizer para você que esse filme, ele se repete muitas vezes na nossa vida. A gente vai deixando que o inimigo esteja com a gente diariamente. Mas é uma coisa pequena, é uma coisa boba. Isso é bobagem. Cuidado. Tolo é aquele que cria cobra. Tinha uma história aqui de uma mulher que criava uma cobra. De estimação. Começou criando ela desde pequena. Essas cobras grandonas aí do Pará, da Amazonas. E depois de muito tempo, a cobra não queria comer mais. A cobra não queria, estava com fastio. E aí ela percebeu também que às vezes a cobra se esticava do lado dela. Ficava dura, esticadona assim do lado dela na cama. E ela, preocupada mais com a falta de alimento, foi para o veterinário. E o veterinário, ouvindo a conversa dela, dizendo: ela não está comendo faz tantos dias. E de vez em quando ela se estica junto de mim. Aí o veterinário disse: imediatamente deu fim a essa cobra. Ela disse: por quê? Ela está fazendo jejum. Ela está ficando com fome para lhe comer, para lhe engolir. Ela está ali se esticando para ver se já cabe você dentro dela. Acreditam nisso? Essa história eu ouvi. E ela ficou extremamente assustada. A cobra estava se preparando, a cobra de estimação, coitadinha, bonitinha, que dormia comigo, estava se organizando para devorá-la. Às vezes a gente cria umas cobrinhas na nossa vida, coisa pequena. Ah, isso é besteira, todo mundo faz, bobagem. Um dia essa bobagem vai engolir você. Então, meus irmãos, vigilância é orar, é servir a Deus, sim, é vir à igreja, é adorar o Senhor, dar glória e aleluia, se oferecer ao Senhor, mas também vigiar. Permanentemente vigiar a sua própria vida, porque vigiar a vida dos outros a gente gosta. É muito bom, não é não? É bom demais falar da vida dos outros. Oxe, porque fulano é isso, porque Beltrano é aquilo, porque é isso e aquilo. Vigie a sua vida, para que ela fique permanentemente dentro da vontade de Deus, do que agrada a Deus. E para a gente terminar, meus irmãos, quero convidar você a ler o versículo 19. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Veja o que Neemias viu: um grande problema contra o inimigo, que seria favorável para o inimigo, o afastamento. Nós estamos longe um do outro. Nós precisamos ter alguma coisa, uma trombeta, uma corneta, para quando estiver acontecendo alguma coisa, a gente tocar e logo chegar alguém para ajudar. Sozinho, você é fraco.
Junto, nós somos fortes. Desde Neemias, esse conselho já era feito. Nós estamos muito longe. Se você pensa que você vai crescer na fé, que você vai se desenvolver em casa, coitado de você. Quantos dos nossos irmãos estão sofrendo esse ano porque não podem vir à igreja? Estão fazendo o máximo, estão se esforçando, estão assistindo o culto pela internet, estão lendo a Bíblia, mas não é a mesma coisa de estarmos juntos. União. União é a chave, é uma das chaves, uma das atitudes de Neemias para vencer a oposição dos inimigos. Estar juntos, estar unidos, a comunhão é necessária. Por isso que nós somos congregação, por isso que existe uma igreja local. Temos a Igreja Universal de Jesus no mundo, mas existe uma igreja local, um ponto comum para todos nós, onde a gente se reúne, onde a gente chora junto, onde a gente se alegra junto. Quantas vezes nós não estivemos chorando aqui pelo um irmão, um irmão que está sofrendo, passando uma dificuldade, passando uma enfermidade, e quantas outras vezes nós nos alegramos com eles. Nós estamos longe um dos outros, disse Neemias. Isso é um problema. A gente precisa estar perto. Isso não quer dizer que a gente vai estar na casa do irmão todo dia, não. Porque até a palavra de Deus diz, não vive muito na casa do teu irmão, não, para não ser pesado para ele. É verdade. Eu, às vezes, fico muito preocupado quando os irmãos estão muito dentro da casa um do outro. Sabe por quê? Porque a experiência que eu tenho de igreja, de aproximadamente como pastor, quase 30 anos, e com 54 anos de igreja, que eu já disse aqui, eu nasci dentro da igreja, nunca deu certo. Nunca deu certo viver na casa do outro. Minha mãe já dizia isso em casa. A gente queria ir para casa. Não, que casa dos outros, a sua casa é aqui. Tem gente que gosta de estar na casa dos outros. E isso não gera coisa boa. A palavra de Deus diz assim, não vai muito na casa do teu irmão, não fica lá para não ser pesado para ele e não incomodar ele. Eu já vi, vou dizer centenas, mas dezenas de casos que terminaram dando errado. Aquilo que era uma amizade tão boa, todo dia está lá, e se afastaram e não quiseram mais conversa. Se tornaram pesados um para o outro. Não estou querendo dizer que você vai ter que viver na casa do seu irmão. Nem tampouco que você nunca vai lá. Equilíbrio. Tudo na vida requer equilíbrio. Tudo demais é pecado. Já ouviu isso? Tudo demais é pecado. Qualquer demais é pecado. Então, meus irmãos, estejamos unidos em propósito, em fé, em objetivos, desenvolvendo comunhão, laços de amizades é importante. Estarmos criando esse vínculo por meio de Cristo Jesus, isso é tão bom. Quantos de vocês eu nunca iria conhecer na vida, se não fosse por meio de Jesus Cristo? E por causa de Jesus a gente se conhece, por causa de Jesus a gente sai junto, por causa de Jesus a gente come junto, não é? Meus irmãos, união é extremamente importante para que a gente possa vencer as estratégias e as ciladas do inimigo. Que essas palavras possam estar gravadas no nosso coração e o exemplo de Neemias possa estar marcando a nossa vida e a gente possa verdadeiramente lutar com toda a estratégia que Deus colocar na nossa mão para vencermos os nossos inimigos e a oposição à igreja de Cristo. Vamos orar?